a pergunta de hoje. O que é que nós temos hoje como pergunta e as respostas que a gente tem nessa oportunidade? Vamos ver aqui. A pergunta é essa aqui, olha. Quais os 5 maiores erros na Bíblia? Complicado, né? Principalmente para nós que ouvimos durante muito tempo que não há erro na Bíblia, é inerrável, não há erros, né? Foi criado, isso é da teologia enlatada, tá bom? É aquela teologia dogmatizada, não há erros. Até os erros que encontrar lá tem uma maravilhosa, uma divina explicação, né? Foi Deus que providenciou, então se torna um acerto. Isso não tem sentido, entendeu? Então vamos analisar um pouquinho sobre isso. Quando se pensa em Bíblia, precisamos sair da desonestidade de que é um livro perfeito, sem erros, sem falhas graves. Ela foi escrita por homens limitados e muito falhos. E tudo isto fez parte da compreensão de cada um em relação à revelação universal de Deus. E faz parte do que escreveram e consta no texto bíblico. O milagre não está na letra, mas no espírito do que escreveram e que nos alimenta graças à iluminação do Espírito de Deus. 2. A Bíblia tem muitos erros e muitos tipos de erros. Tem erros históricos, geográficos, informações truncadas e outros gerados por homens extremamente limitados, analfabetos, desinformados e com outras características negativas. Mas os 2 tipos de erros mais graves são aqueles referentes aos autores e seus contextos culturais e os doutrinários. E é sobre estes que vamos nos ocupar entre os piores erros, os doutrinários. Esses são os mais graves. Os outros são erros técnicos, né? Um escritor diz, por exemplo, um evangelista diz que Jesus curou 2 cegos ao entrar em Jericó. O outro diz, não foram 2, foi 1. E não foi quando Jesus entrou, foi quando Jesus saiu. É técnico, não faz diferença. O importante é que Jesus curou. Se foi 2, 3, 4, 10, 20, não faz diferença. Se foi na entrada, na saída, não faz diferença. É normal, isso é do ser humano, né? Você me conta uma coisa, a mim e a outra pessoa, daqui a 5 anos, me não pergunte uma coisa, você vai ver qual a diferença, a enorme diferença que eu vou falar da mesma coisa. E ele também, né? Então não tem porquê essa... Não é isso que interessa, as questões técnicas. Entendeu? Bom, tem outras coisas mais, né? Mas o importante é a questão doutrinária. Esse é que é o grave. O ensino, esse é que é o grave. Esse é que a gente tem que considerar. Então, 3. Um primeiro e mais grave erro entre os doutrinários é falta de ênfase que há quanto ao papel essencial do Espírito em sua trifunção no plano da graça. Esse é o maior defeito, o maior erro dos escritores. Converter a função do plano da graça aí tem convencer, converter e santificar. Essa é a trifunção do Espírito Santo. Os escritores bíblicos entendiam que isto dependia mais das pessoas e, nesse sentido, exortaram, ameaçaram para que fossem obedientes em nome de Deus.
contrariando o entendimento momentâneo de Paulo de que não conseguia ser ou fazer o que queria, que não tinha capacidade para ser obediente ante ao que Jesus afirmava que sem ele nada se consegue ser ou fazer por Deus. Qual o primeiro erro? O primeiro grande erro é quando eles não entendiam que a obediência que a gente pode fazer não é obra nossa, não é mérito nosso, não é porque somos impostos, há uma imposição para que a gente faça, mas é porque o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer, nos leva a ser. Não foi dado essa ênfase. E aí você vai encontrar escritores, como Paulo, inclusive, ameaçando. Você tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que conseguir. Deus espera que você faça. Ué, mas eu não consigo fazer. O próprio Paulo disse, eu não consigo fazer. Então por que recebe essa imposição? Por que o crente tem que fazer isso, isso e isso, se já sabe que ele não consegue? Então, esse é o primeiro grande erro. Não foi dado a ênfase de que essa é uma obra do Espírito. É ele que convence, é ele quem converte e é ele quem santifica. Entendeu? Então, temos uma religião que, porque a Bíblia, os escritores não deram essa ênfase, a gente tem uma religião que vive pelas obras. Não, obras não salvam. Obras não salvam. Mas a gente é conduzido a toda hora viver pelas obras. A gente é que tem que se esforçar, a gente é que tem que lutar, a gente é que tem que ser diferente, a gente é que tem que ser do jeito que Deus quer, quando a gente sabe que não conseguimos, é só uma obra do Espírito. Quem é salvo, consegue, não porque ela consegue, mas porque o Espírito leva para que ela consiga. Entendeu? E aí, o que acontece? Fica o joio, que não tem o Espírito, o joio não consegue, e o pouco que consegue, ele acha que aquilo é a grande coisa e começa a julgar os outros, porque os outros não se esforçam como ele se esforça. Culpa de quem? Desse erro. Primeiro grande erro é a falta de ênfase nessa ação do Espírito. Tá bom? 4. Segundo grande erro doutrinário no conteúdo bíblico foi a concepção do Antigo Testamento de que o Messias seria um político, um guerreiro, um conquistador, como foi Moisés e Davi. A ideia era essa. O povo entendeu isso. E os escritores também entenderam isso. Entendeu? Todo o texto que você pode encontrar sobre Jesus no Antigo Testamento vai dar a entender isso. Esse erro grave cegou o judaísmo dentro... esse erro grave cegou o judaísmo quando, diante do Messias, Jesus, o que acontece até hoje, eles rejeitaram. E foi alimentado pelo cristianismo quando abraçou a ideia de que Cristo era o Filho do Homem e que voltaria para instaurar o reino de Deus no mundo nos moldes esperados pelo judaísmo. Outro erro grave. Então o judaísmo começou, não, ele veio para nos libertar dos nossos inimigos. Aí o cristianismo abraçou essa ideia, né? Não, ele realmente ele é o Filho de Deus. Aí não aconteceu. Aí vai o próprio Judas, que acreditava nisso, ele tentou empurrar Jesus para Jesus então tomar a frente logo e fazer o que ele tinha que fazer. Mas quando ele viu crucificado, disse, não foi nada disso. Jesus não era o homem que deveria ser o salvador político do povo. Aí o que foi que a igreja fez depois? Não, gente, fique tranquilo. Ele é o salvador, ele é esse libertador. Mas não é agora, ele vem depois.
Aí você vai para o Apocalipse e vai encontrar lá, vai haver guerra, vai haver luta, e ele vai vencer com seu exército, e ele vai dominar o mundo, e vai estabelecer o reino neste... Pronto, o cristianismo abraçou. Esse é outro grande erro doutrinário sério que tem no texto bíblico. Jesus não é guerreiro. Jesus não faz guerra. Jesus ama. A vitória de Jesus não está em usar armas, mas em dar a outra face, em andar segundo a milha, em ir calado para o matadouro. Essa é a vitória dele. Mas o cristianismo não entendeu isso. Ficaram, não, ele não fez o reino agora, mas quando ele vai voltar, fiquem tranquilos, ele vai voltar e vai ser o guerreiro e vai vencer os exércitos do mundo e vai fundar o reino neste mundo. É o segundo grande erro. Primeiro, não deram ênfase ao que realmente o Espírito é quem opera na vida do salvo. Segundo, abraçaram a ideia de que Jesus era guerreiro mesmo. E aí, atrapalha tudo. Vamos ver mais. Um terceiro grande erro doutrinário no texto bíblico foi a compreensão errada sobre Deus. O entendimento mosaico de um Deus que ama só um povo, despreza, mata, persegue e prejudica de muitas outras formas as outras nações e pessoas. Olha que coisa do cão. Entenderam isso? Que Deus só amava um povo. O resto, Deus não dava a mínima. No Novo Testamento, essa concepção ainda continua. Aquele Jeová vingativo e belicoso é mantido mesmo diante do Deus diferente do amor, perdão e universal que Jesus revelou em si, nos seus ensinos e nos seus exemplos. Entendeu? Apocalipse é isso. Apocalipse é uma demonstração de que estava se desprezando o Deus que Jesus mostrou para voltar para aquele Deus egoísta, aquele Deus patrimônio particular de um povo só, que amava só um povo, estava à disposição só para um povo. O resto não tinha importância. Apocalipse é isso. Esse é o outro grande sério, esse é o terceiro sério problema, né? É ver um Deus, Jeová, o Deus da guerra, o Deus da vingança, e não o Deus de Jesus, o Deus do amor, do perdão universal para todo mundo. Não, o Deus é Jeová, o Deus só de um poveco. O resto Deus não ama, o resto Deus persegue. Isso não é o Deus de Jesus. Esse é o grande terceiro erro doutrinário, o que é sério. 6. Um quarto grande erro doutrinário no texto bíblico foi repetir o entendimento de Deus como uma divindade particular do judaísmo e um puxadinho para o cristianismo. Esse erro gravíssimo e egoísta vinculou a salvação eterna a uma determinada religião. Os judeus eram arrogantes por serem filhos de Abraão e serem povo de Jeová. E os cristãos, por serem de Jesus. O resto do mundo, se não aderir a uma destas opções, estará condenado para sempre no inferno. Outro grande problema. Só tem duas opções para o mundo: seguir o Deus de Jeová, seguir o Deus do judaísmo, ou seguir o Deus do cristianismo. Seguir a lei mosaica ou seguir Jesus. Só tem essas duas opções. O resto, tudo vai para o inferno. Esse é o quarto erro grave. Então, quando eu olho uma pessoa de uma outra religião, eu vejo imediatamente o inferno nela. Porque eu tenho aprendido que Deus não salva pessoas fora do cristianismo ou do judaísmo. Quer dizer, Melquisedeque está no inferno. Ele não era judeu,
Ele não era cristão. Enos, Adão e outros, tudo no inferno. Abel, tudo no inferno. Não era nem cristão e nem era judeu. Esse é outro grande erro grave que nós temos no texto bíblico. Coisa de gente humana, pequena, que está diante de uma coisa grande e não sabe como explicar direito. Nem entende direito. Um quinto grande erro doutrinário na Bíblia é o Novo Testamento se dizer novo concerto. O que o anterior caducou, mas na verdade não rompeu em nada com o antigo. O cristianismo foi e continua para muitos teólogos atuais como uma das seitas judaicas. A fé cristã herdou com orgulhos muito dos preconceitos, intolerâncias e prepotências judaicas em relação a Deus, a si mesmo e em relação ao mundo ao redor. Há um desprezo multiforme para com todos que creem, pensam, agem com diferenças ao já estabelecido numa e noutra religião. A gente despreza, é do diabo. E isso é fruto de que nós não abrimos mão de tudo aquilo do Antigo Testamento. O nosso Novo Testamento é uma copiazinha do Antigo na cabeça de muitos cristãos e de muitos teólogos. Entendeu? Então, tudo isto, olha aqui, tudo isto se resume a entender Jesus não como os judeus que criam e creem numa divindade exclusiva e particular, mas como Deus universal do mundo todo, de todas as pessoas sem exceção. Assim, o judaísmo seria como berço ruim para Jesus nascer. E o cristianismo como um meio ruim para fazer ele e seus ensinos conhecidos por todo mundo. Porém, considerando todos os contextos, é provável que ainda foi a melhor opção que Deus teve e aproveitou para alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. A Bíblia seria muito melhor dentro destes fatores que estamos considerando se seus escritores e textos tivessem vencido estes erros doutrinários tão sérios. Se tivesse visto Jesus como o próprio amor de Deus a todos os homens, como o apóstolo Paulo e João tiveram alguns relances na compreensão desta verdade. Mas, apesar de nós e dos escritores bíblicos, a graça tem acontecido no mundo todo, em todos os cantos, em todas as religiões, em todos os tempos. Por tudo isto, e apesar de tudo isto, o número dos salvos de todos os tempos é muito maior do que poderia ter sido. E muito menor do que o Senhor gostaria e sempre se empenhou diuturnamente. Tá bom? Então, aí está nossa resposta para essa pergunta, né? Quais os 5 maiores erros na Bíblia? Tá aí a resposta. Tá bom?